Papo de Repórter. Papo de Papo Repórter. de Papo de repórter. repórter. Papo de Repórter. Buenos dias, está no ar o Papo de Repórter, programa que vai ao ar nas manhãs de sexta-feira, nos canais do Século Diário no YouTube, nas plataformas de áudio, também no seculodiario.com.br, trazendo um resumo, um apanhado dos acontecimentos da semana no Espírito Santo. Sou Vitor Taveira, hoje estou aqui em companhia da jornalista do Século Diário, Fernanda Cousemenco. Olá, Fernanda, como Salve, foi a salve. semana? Buenos dias. Vamos falar hoje com o assunto da semana, a construção do Porto Central, né? E os impactos desse empreendimento, esse grande empreendimento no Espírito Santo, já que essa quinta-feira teve inclusive um ato, né, em Vitória sobre esse tema. E vamos ter ainda as dicas de eventos culturais, de passeio turístico, mas antes nós vamos fazer nosso giro de notícias. Bueno, na política, temos a notícia que a deputada federal Jaque Rocha pode relatar um dos processos da ofensiva contra deputadas lá na Câmara Federal. O PL, Partido Liberal, representou contra 6 parlamentares, né, de esquerda, alegando quebra de decoro por se manifestar a favor dos povos indígenas. É um tema importante, né? Está circulando lá em Brasília. Nossa notícia está lá no Século Diário. Temos também a coluna Socioeconômicas, falando do arranjo do presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos, que trouxe o ex-deputado Torino Marques, que foi derrotado de volta, né, para trabalhar ali na Assembleia, articulações relacionadas com 2024. Também em outra coluna fala de Gandini, Capitão Assunção e João Coser, os 3 deputados estaduais que estão aí se cutucando na Assembleia Legislativa, né, nos discursos aí, cheio de mensagens que apontam para essa disputa de 2024 pela Prefeitura de Vitória. Também temos a notícia que marcou essa semana que os vereadores de Vitória derrubaram o veto do prefeito Pasolini e garantiram o aumento de salário de 17 para R$ 17.600, quase o dobro, né? Praticamente o dobro do salário atual. A votação teve placar de 8-4, colocando fim aí de uma polêmica sobre essa questão salarial. Também na Câmara de Vitória tivemos um debate sobre pesca assistida, que teve tumulto e bate-boca, né? A estratégia é tida como solução para tirar a pesca artesanal da marginalidade e proteger a biodiversidade na capital capixaba. Fernanda acompanhou essa questão, você quer fazer algum comentário, explicar um pouco de como é que se dá, porque a pesca está proibida, né, em várias regiões. A pesca assistida. Pois é, essa questão aí é de 2017, essa lei foi criada pelo, na época, vereador Luiz Emanuel, e ele que implementou ela no ano seguinte, 2018, quando se tornou secretário de Meio Ambiente do Luciano Rezende. E desde então os pescadores têm feito muitos protestos. Falaram, né, eles denunciam a criminalização dessa profissão que é milenar, né, que é tradição em Vitória, enfim. Todo mundo sabe como é importante a pesca artesanal. É uma comunidade tradicional, segundo a Constituição, segundo a OIT, né, os pescadores artesanais. Eu não sei como é que é o caso de Vitória, se houve já algum pedido de formalização desse reconhecimento, como é que é. Mas, grosso modo, assim, pescadores artesanais são comunidade tradicional. E aí, essa semana, eles continuaram protestos, que eles começaram no dia 6, semana passada, antes do feriado, porque houve uma apreensão importante de materiais de pesca de camaroeiros, os pescadores de camarão. Eles têm um pesqueiro, eu não sei bem a distância, mas é ali perto da Ponta de Tubarão, é o único ponto de pesca de camarão que eles têm aqui na cidade. E aí houve uma operação grande de fiscalização, Polícia Ambiental, Polícia Federal, Prefeitura, IBAMA, e apreenderam o material deles de trabalho, prejuízos grandes assim, para cada pescador. E eles começaram a protestar, tá? Mas estão baseados em quê para fazer essa apreensão? Ninguém sabia no primeiro momento, aí foram no IBAMA, é uma portaria de 1997, de 2000, não sei quanto, então eles ficaram assim, mas o que é isso? Por que então... E aí foram caminhando pelos órgãos, Secretaria Nacional de Pesca, e chegaram na prefeitura, na Câmara de Vitória, terça-feira. E aí tem essa lei de Vitória, né, de 2017. Então, eles foram lá questionar, porque desde que o Luiz Emanuel
Nessa lei eles têm esse problema aí com ele, né? Como é que você cria uma lei sem diálogo? E foi dessa forma, assim, ele resolveu na canetada. Ele não fez uma discussão, né? Se a gente for considerar OIT, Constituição Federal, deveria ser feita uma consulta prévia com os pescadores, colocar a situação, discutir conjuntamente. A gente não sabe se é o caso de uma formalização dessa aqui em Vitória, mas Uhum. minimamente a gente sabe que faria sentido, já que você vai proibir a atividade daqueles trabalhadores, você chegar para eles e conversar minimamente, tentar Uhum. entrar num acordo. Isso não foi feito, ele fez de canetada, visando apenas proteger, né, na alegação dele, proteger a biodiversidade ali, principalmente tartarugas, baleias. Tal. Então, quer dizer, numa canetada, o município criminaliza uma profissão milenar na cidade. E aí eles estão se virando como podem, né? Então, foram jogados na ilegalidade por conta disso. Uhum. Aí é aquela coisa, né? Alguns se arriscam a pescar mesmo assim, outros realmente, a maioria está com o barco parado. Hoje a gente recebeu imagens ali da Baía de Vitória, ali de vários pontos da cidade mostrando os barcos parados, e eles estão revoltados com isso, né? Porque ninguém quer ter material apreendido, ninguém quer ser multado, ninguém quer ser, enfim. Então, eles basicamente estão sem trabalhar. E aí foram lá na Câmara para seguir esses protestos e aí tentar implementar a pesca assistida, que é o que você perguntou, né? Porque, assim, antes mesmo dessa lei municipal, já tinha lei federal, uma lei federal proibindo a portaria, alguma coisa assim, e o Compesca, que é o Comitê Estadual de Pesca do Espírito Santo, estudou esse assunto tecnicamente, legalmente, e chegou nessa proposta de pesca assistida, que é uma técnica onde você não deixa a rede ali de espera e vai pegar só no dia seguinte. O pescador, ele cerca o cardume, né? Por isso que ela é assistida e seletiva. E olha, pegou o cardume, recolheu a rede imediatamente, ou tem uma outra tipo lá que eu acho que é em meia hora, mas enfim, você fica num tempo muito curto ali e observando o que tem na rede. Se pegar algum animal, uma tartaruga, algum golfinho, solta imediatamente. Então, isso é até uma técnica que o próprio projeto Tamar usa com os pescadores para estudar as tartarugas, a captura incidental, não sei o quê. Então, é uma coisa que tem muito potencial de dar certo. O Compesca tem isso tudo, um parecer técnico sobre isso, dizendo dessa viabilidade, e, inclusive, uma minuta de uma portaria para tornar isso legal, né? Já que há essas leis proibindo, para dizer, olha, vamos fazer somente a pesca assistida, é a única estratégia de pesca permitida aqui, primeiramente de modo experimental, para funcionar, para verificar isso na prática, funcionamento, para depois, quem sabe, né, abrir para todos os pescadores aí que forem, enfim, capacitados. Quer dizer, requer todo um manejo, né, uma coisa que é complexa, mas é viável de fazer no entendimento do Compesca, que foi dialogado com os pescadores, com o IBAMA, são 13 órgãos ambientais federais, estaduais, municipais, colônias. É uma coisa muito bem organizada, já existe há alguns anos essa proposta e a prefeitura nunca aceitou. Né? O próprio Compesca fala isso numa matéria que a gente publicou, o link está na matéria de hoje. No ano passado, falou, a gente já foi na prefeitura, expôs essa minuta de portaria, colocou essa questão, nada, silêncio absoluto. E aí o Luiz Emanuel, que agora voltou a ser vereador, quando os pescadores foram lá reclamar da falta de diálogo para criar a lei, quando foram reclamar aí para que a pesca assistida seja aceita, ele ficou nervoso, houve bate-boca ali, enfim, uma confusão danada, mas parece que a coisa está andando. Depois do tumulto da sessão suspensa, o presidente da Câmara chamou os vereadores, os pescadores, para uma comissão, uma conversa para tentar fazer uma lei que permita a implementação da pesca assistida. A gente vai continuar acompanhando, ver que fim vai ter isso aí. Foi a semana quente, né? Além dessa questão da pesca, teve o debate super acirrado ali na Câmara sobre a questão salarial, né? Ainda teve a questão do Chico Rosquem, né? Que foi, né? Estava ameaçado de cassação, teve bate-boca também com outro vereador, o Monjardim, enfim, semana bem agitada. A gente teve noticiários também que bem importantes no âmbito da justiça, por exemplo, a condenação do Cláudio Guerra pela Justiça Federal do Rio de Janeiro. Ele é ex-delegado do DOP, do Instrumento de Repressão da Ditadura aqui no Espírito Santo, hoje é pastor evangélico, e ele transportava os corpos dos centros de tortura e incinerava. Então ele sofreu essa condenação essa semana, né, lá em Campos, que era onde esse local de incineração.
Temos também a ação do Ministério Público que realizou prisões e estourou um esquema de jogo do bicho do Estado, cumpriu 6 mandatos de prisão e restrição a 51 imóveis, 3 embarcações, um avião, um helicóptero e 28 veículos, né, empresários aí foram presos nessa ação. E temos também a notícia que o Espírito Santo registrou 3 homicídios de defensores de direitos humanos de 2019 a 2022. E as organizações que fizeram esse levantamento incluem no relatório a professora Flávia Amboss, que foi assassinada no ataque neonazista cometido lá em Aracruz. Passando por mais algumas notícias, a reitoria da UFES assinou para um diálogo sobre as políticas de acessibilidade da universidade, a gente acompanhou, né, da semana passada, as lutas aí, estudantis, então o século continua acompanhando aí, né, essa luta por acessibilidade, né, e por outras demandas. Eh, Tem uma notícia também sobre a expectativa de que o Cabotegravir seja disponibilizado pelo SUS. Isso é um medicamento injetável para pessoas vivendo com HIV, que demanda uma estruturação, dos sistemas de atendimento aqui, né, sobre ST e AIDS. Então o conselheiro estadual, fala um pouco disso, né. E também temos a outra notícia que é: a quem interessa terceirizar técnicos que atuam com multas e licenças no IEMA. Uma assembleia aprovou prorrogação de contratos temporários de assistentes de gestão até a CGE concluir a terceirização. Você quer comentar algo sobre isso, né? Você que acompanhou, né, a questão do. Isso aí foi assim, público para esse cargo. Se eu não me engano, é um cargo de nível médio, né? Eles atuam, o que eles chamam de área meio, né? Não é área fim, mas é de extrema importância, porque são servidores ali que atuam diretamente nas multas, né? Fiscalização, licenciamento, fiscalização não sei, mas licenciamento. Então, é uma questão muito, muito delicada. E se ela é terceirizada, olha a fragilidade que fica, né? Então, assim, hoje são cargos, 20 e poucos servidores atualmente estão em contrato temporário. E aí a CGR foi aprovado pela Assembleia, né, que vai prorrogar os contratos desse pessoal que está lá até que seja feita a terceirização. Mas o pedido é que seja feito concurso, né? E ali tem uma fala muito bacana da CIEMA, assim, da Associação de Servidores do IEMA, explicando ali por dentro, né, na intimidade, por que são pessoas fundamentais, servidores fundamentais. Imagina, tudo que empresas que não querem cumprir a lei ambiental desejam é que esse tipo de trabalho seja feito por pessoas com um vínculo empregatício frágil, né? Que elas possam ser submetidas à pressão política, né? Enfim, se você tem um servidor concursado que conhece aquilo ali, né? Alguém chamou de repositórios de conhecimento essas pessoas, então, se você tem um servidor com um vínculo forte, né? Ele vai ter muito mais capacidade de resistir à pressão e fazer um trabalho realmente técnico, né? E aí, lá na Assembleia, teve falas, assim, impressionantes, né? Ah, tem que acabar com o IEMA, né? Melhor acabar com o IEMA do que não sei o quê. Tem umas coisas, assim, que você fala, meu Deus, a gente está na Idade Média, o que é isso, assim? Mas hoje, digo isso, né? Bom, falando um pouco dos programas, né, do YouTube, podcast, a gente tem uma entrevista com a professora da UF, Juliana Teixeira, falando sobre trabalho doméstico. Ela lançou um livro interessante, a coleção Femininas Plurais, sobre o tema. Ela é filha de empregada doméstica, né, professora de administração atualmente da UF, entrevista muito legal. Muito legal Temos também a conhecer a entrevista Vera, com a muito bom. Elcimara Loureiro, que é a nova vereadora da Serra, que está indo para o PT, né, então está se firmando ali no campo da esquerda, né, ela foi eleita pelo PP, mas tem um mandato à esquerda, pode ser uma liderança importante, inclusive para concorrer à prefeitura da Serra, né, está cogitando isso. Temos também uma entrevista sobre a questão da Lagoa Encantada, lá em Vila Velha, também muito interessante, para a gente debater a questão ecológica, a questão urbana, que vai entrar no ar domingo, né? As outras duas já estão no ar, essa entra no ar domingo. Então, por enquanto é isso, vamos para o assunto da semana. Bom, tivemos no noticiário, né, entre as notícias, o Porto Central vai dragar volume de atendimentos maior que o de rejeitos da Samarco. A campanha Nenhum Poço a Mais fez um alerta sobre os impactos, né, sociais e ambientais
e organizou um ato público na quinta-feira em Vitória, o Porto Central, que é ali em Presidente Kennedy, muito perto da divisa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro, no litoral sul ali. E tem sido uma constante, recebendo constantes questionamentos, né, de alguns grupos sociais, grupos atingidos, né, pescadores, de comunidades, enfim, ativistas socioambientais. E o ato começou pela manhã, né, na Praça Costa Pereira, onde inclusive acontecia a cerimônia de início das obras de restauração do Teatro Carlos Gomes, né, que está há um tempo aí fechado, esperando o início dessas obras. E o governador Renato Casagrande estava presente, né, os ativistas até ali na rua interpelaram o governador, né, saiu um pouco ali pela tangente, colocaram cartazes, depois houve outras ações em Vitória, né, lá no IBAMA, enfim. Fernando tem acompanhado um pouco dessa questão, né, eu queria que você comentasse aí o que É, está rolando, né, o empreendimento está avançando, né, vai, pelo tá, jeito, ele recebeu a licitação já no mês passado. E, novamente, é a pesca ali que é um destaque nessa pauta aí, porque há uma grande insatisfação dos pescadores com relação ao Porto Central, da forma como o licenciamento está sendo feito. E, nossa, coisas bizarras, assim, no início do licenciamento, negava-se que havia pescadores em Presidente Kennedy, por exemplo. E aí, não, depois, ok, reconhecemos que tem, mas os pescadores ribeirinhos só começaram a ser caracterizados agora, no início do ano, já às vésperas de sair a licença de instalação. Então, e tem muitas comunidades ribeirinhas subindo Itabapoana. E qualquer grande obra, né, essa obra do Porto Central ali, ela é gigante, você colocou alguns números aí que a campanha no Impulso a Mais catou lá dos documentos do licenciamento, quer dizer, é um montante de sedimentos que vai ser retirado ali, vai ser dragado e jogado num ponto lá, não sei a quantos quilômetros, né, da costa, que é maior do que o volume de rejeitos que desceu da barragem de Fundão, enfim, da Samarco. 64,4 milhões de metros cúbicos. É o que consta lá no licenciamento, no EIA, né? E a barragem de Fundão considera-se aí 40 e poucos, né? Já se falou em 50, mas enfim, é quase que uma vez e meia, isso é muito grande. E quando você faz uma obra como essa, você vai impactar todo a foz do rio Itabapoana, ali na Praia das Neves, na divisa com o Rio de Janeiro, e isso vai certamente modificar também o rio, né, o manguezal, os alagados, então, comunidades ribeirinhas lá para cima, elas provavelmente vão sentir impactos. Só que isso não está colocado nos estudos. Agora que eles vão começar a caracterizar, tipo, mapear, tem essa e essa comunidade, mas assim, qual é o impacto que vai ter na vida delas? Isso a gente não tem a menor ideia de quando que isso vai ser mensurado, e muito menos a compensação, quando ela vai ser negociada, parece que só em 2029 que está previsto uma negociação de compensação. Então, é assim, né? Ah, não, a gente vai fazer, depois a gente vê o que faz para compensar vocês, tipo, né, é uma negação assim dos direitos dessas comunidades tradicionais, pescadores, né, artesanais, sendo negados ainda, né, é bem triste. Pois é um tema, quer dizer, também não é único, né, são vários portos planejados, vêm sendo planejados, embora eles não saiam de uma vez, né, os processos demoram, mas tem vários outros, inclusive, que estão em vias de implementação, né, o Raimundo Vilas falava isso, né, economista, que era melhor adensar portos já existentes, inclusive, né, que já sofreu do que você ir fazendo novos portos. Esse é um porto, no caso, até a participação da campanha Nem um Posto a Mais, né, que é uma campanha que alerta sobre os impactos ambientais da exploração petrolífera, se dá justamente por ser um porto estratégico para a exploração offshore, né, de petróleo, ou seja, exploração em alto mar, e está justamente ali na divisa do Rio de Janeiro, não é à toa, né, ali no litoral sul do Espírito Santo e norte do Rio de Janeiro, são as principais bacias petrolíferas do Brasil, né? Então, uma região Em bastante plena crise importante. climática, né, assim, explorar mais, né, mais petróleo, quer dizer, é uma É ir na incoerência. contramão, sem dúvida. Inclusive a polêmica recente da exploração na Foz do Amazonas, né?
tem dado uma repercussão internacional negativa para o Brasil, porque, enfim, o Brasil continuar investindo nessas Nessa energias economia, né? exato, que tendem a entrar em decadência muito em breve, então a construção desse porto vai levar uns tantos anos, né? Enfim, e até ele estar pronto, talvez já estejam outras dinâmicas, né, funcionando, e o E tem Brasil não umas questões investe. também, assim, né, Vitor, assim, é necessário economicamente falando, porque o que se diz é que o Porto Central, por exemplo, ele está numa proximidade com o Porto do Açu, muito grande, Exato. e o Porto do Açu, ele está trabalhando muito aquém da sua capacidade. Aí você coloca um mega porto ali próximo e vai ter qual demanda para esse porto, né? E o Petrocity? Aqui Que a gente seria São pode falar Mateus, das né? coisas mais de bastidores e tal, mas o que se diz é que para Petrocity muito menos, assim, a demanda tá sendo criada, assim, uma coisa que nem tem economicamente, ele nem é muito viável também, sabe? Então, assim, é muito uma economia muito arcaica, né? Tipo, não é que assim, precisamos de um porto que as coisas estão Uhum. paradas, nem cara, é criar um empreendimento para aí você forçar a criação Exato. de uma demanda, e é uma demanda já anacrônica, um negócio que a gente tem que já ir para outra, né? Outro tipo de energia, outro tipo de E o economia. Então, Casagrande saiu pela tangente justamente falando que são investimentos privados, né, ligado ao Porto de Roterdã. Ou ele saiu seja, muito você bem tem hoje esse ali dos impacto não ativistas, dentro de um né? planejamento estratégico de desenvolvimento do Estado, mas a partir de um consórcio privado ali que tem um caráter também especulativo, né? Esses empreendimentos eles são lançados para ver se vai, ver se passa, ver se cola, se vai. Então, porque demora, né? Então, assim, tem um caráter aí do grande Especulação, empresariado, né? inclusive estrangeiro, né? Querer dominar esses territórios e fazer negócios aí, né? E não uma visão estratégica de desenvolvimento do Estado ou do país. E a gente acaba ficando, né, com impacto. Inclusive, assim, esse debate que tende a estar sendo reforçado, né, do papel da própria Petrobras como uma empresa de energia e não apenas uma empresa de petróleo, porque o petróleo Exatamente. Como está tem na a contramão. British lá, né? Que é a Behound Petróleo, né? Nem é mais a British Petróleo, né? A Behound, além do petróleo, né? A gente já tem que ter esses planejamentos, né? Não dá para postar todas as fichas só nesse tipo de coisa, assim. E a gente tem que ver também, quando pensar em novas energias, tipo, grandes usinas eólicas, né, no continente ou offshore, também não são sustentáveis, sabe? O impacto que elas causam na natureza, nas comunidades tradicionais, novamente ali, é muito grande. O que a gente tem que pensar, na real, é a forma de economizar energia, né? De Essa é a parte do consumir menos debate que as grandes energia. empresas não colocam, né? Precisa de uma redução no uso de energia. Tipo, é aquele 3R, 4R, né? Reduzir, né? Reutilizar. A gente não tem que ficar criando mais demanda de energia, a gente tem que diminuir o consumo de energia. A verdade é essa, né? Porque qualquer grande produção de energia, mesmo considerada aí alternativa ou limpa, enfim, ela Solar ou causa eólica, impacto. elas têm grande impacto. Sempre que for grande, né? Qualquer coisa muito grande, ela vai ter um impacto, assim. Então, a gente tem que pensar em pequenas. E assim, mesmo as pequenas centrais hidrelétricas, né, se for falar em Uhum. pequena, também tem impacto muito grande. O próprio Itabapoana, que já está sofrendo aí com as pequenas centrais hidrelétricas, agora vem esse ponto. A gente tem que ter um planejamento macro e muito, muito honesto, né, do que a gente quer em termos de sustentabilidade. Assim, é tudo muito só no discurso, sabe? Mas na prática não se muda realmente as coisas, né? Você fica dando novas roupagens para um problema que permanece. Hum. É isso. Bom, vamos continuar acompanhando, né, o desenrolar dessa e de outras questões relacionadas com o sistema portuário, com a expansão petrolífera. E Sobre, então, sobre, sobre a Câmara, seria bom registrar também o seguinte, porque toda essa discussão que teve lá, aquele tumulto lá, Luiz Emanuel, pescadores e tal, ele denunciou, né, disse que foi ameaçado de morte por alguém lá que estava na galeria, fez o boletim, vai fazer um boletim de ocorrência, e aí isso gerou toda uma movimentação dentro da Câmara. Parece que já há um encaminhamento da mesa diretora para criar mecanismos de segurança dentro da Câmara. Então, instalar câmeras de circuito interno, revista, enfim, vão começar a trabalhar nessa questão de segurança. Quem entra, quais as condições das pessoas que vão entrar ali dentro do plenário da galeria.
E aí, quando isso foi dito, a Carla Coser, ela e o André Moreira também reforçou isso, que é um pedido que ela vem fazendo há muito tempo, que ela vem sendo violentada lá dentro Uhum. várias vezes, xingada, ameaçada, né? E nunca houve nenhum tipo de ação no sentido de fazer uma medida de segurança. Agora, quando um homem fala que foi, rapidinho já se Hum. movimentaram, já estão fazendo os procedimentos. Então, a gente vê aí essa questão da misoginia dentro da política, né? E aquela matéria que você citou no começo também da Jaque Rocha também aborda isso, Uhum. porque foram 6 parlamentares mulheres que são alvo desse processo administrativo do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, e só pegaram as mulheres, né, para serem processadas ali dentro. E há outros processos, algumas deputadas falaram isso muito bem, por exemplo, na relação aos atos terroristas de 8 de janeiro. Há vários pedidos de processo contra vários homens, parlamentares, deputados, que fizeram apologia àquilo ali, né, enfim, incorreram também em problemas de decoro parlamentar e nenhuma ação contra eles, né? Mas aí as mulheres fazem um ato em defesa dos povos indígenas e tudo mais, elas assim, em 24, 48 horas já estão lá com o processo em cima delas, né? Então, a gente teve esses 2 exemplos aí de misoginia, né, na política, muito fortes, né, que são Uhum. do dia a dia, né? Muito bom a gente sempre lembrar quando acontece. Beleza, Fernando, obrigado por mais essa companhia aí no Papo de Repórter. Vamos passar agora para o De Rolê com as dicas de cultura e Gratidão. turismo. Até mais. Bom, para você que acorda cedinho, já ouve o Papo de Repórter, né? De manhã cedinho, vou só informar que tem o Dia Internacional da Tartaruga Marinha. Então, nesta sexta-feira, dia 16, às 10h30, na Praia Funda, ao lado do Projeto Tamar, em Vitória, ali na Praça do Papa, vai ter o retorno ao mar de uma tartaruga verde, que teve sob cuidados veterinários. Também vai ter outras atividades lá no Projeto Tamar, de 14 às 16, oficina artística educativa, e às 16 horas, alimentação interativa. É uma programação dessa sexta. Falando também, lá em Cariacica, 16, 17 e 18, né, sexta, sábado e domingo, tem um grande festival de quadrilhas de Cariacica na rua Engenheiro José Imério, que fica ali pertinho do estádio da Desportiva. Hoje, sexta-feira, começa às 20 horas, no sábado às 8h30, no domingo às 18 horas. Programação e mais informações sobre isso nas redes da Prefeitura Municipal de Cariacica, que está organizando esse evento super legal aí, entrando no clima das festas juninas. Também, nessa sexta-feira, o Armazém do Campo, que é a iniciativa do MST aqui no centro de Vitória, vai abrir as portas. Então, nessa sexta-feira, às 8h30, tem roda de conversa com o tema Reforma Agrária Popular e Produção de Alimentos. E no sábado, às 9h da manhã, tem café da manhã com o MST, com o tema CPI do MST e a criminalização da luta pela reforma agrária. Durante esses eventos e durante o dia vai ter exposição e venda dos produtos da reforma agrária, lá do MST. Então, quem quiser eh, conversar, debater, conhecer o espaço, fazer suas comprinhas, o Armazém do Campo fica na rua Dionísio Roseno, número 120, perto ali da Catedral Metropolitana, que fica no centro de Vitória. Também nas atrações do fim de semana temos o Festival de Cinema de Vitória, que está completando 30 anos, então por conta disso está sendo realizado uma mostra competitiva com a retrospectiva dos filmes importantes que passaram pelo festival nessas 3 décadas. Está acontecendo sessões tanto no Sesc Glória, no centro de Vitória, como no Cine Metrópolis, lá na UFS, em Jardim da Penha, Goiabeiras. E mais informações, a programação, você pode ir lá no Instagram, @Festival de Vitória, ou no site festivaldevitória.com.br. Também temos um desdobramento, né, do festival, que é a Tenda Lab, um evento musical com vários shows gratuitos, mas com lotação limitada. Acontece no campus da UFSM, em Goiabeiras. A abertura é às 19 horas e os shows começam às 20h30, tanto na sexta-feira como no sábado. Tem shows da Budá, Jazz, DJ Úrsula, Leci Brandão e Moqueca de Rato, isso na sexta. E no sábado tem Simone, DJ Jambu, Gabi Amarantos e a Tocha. Então, 19 horas abre o portão, né? É por ordem de chegada, tem limitação, então gratuito, mas aí quem quiser chegar, os shows vão começar só às 20h30, mas 19 horas, a partir das 19 vai poder estar entrando lá, garantindo o seu lugar.
Na Barra do Jucu também tem atrações nesse fim de semana. No sábado, às 17 horas, tem a banda de Congo Mestre Alcides, no Espaço Cultural Tambor de Congo, como parte do evento de encerramento da oficina de costura, bordados e estandartes. E no domingo, às 15 horas, apresentação da banda de Congo Tambor de Jacarenema, na Praia do Barrão, em frente ao restaurante Casa de Mar. As duas atividades são realizadas pelo Museu Vivo da Barra do Jucu. E aí, no clima aí também do cinema, trazendo os cineclubes, no sábado, em Cariacica, tem a sessão do Cineclube El Caracol, o filme haitiano Cafu, no Espaço Cultural Chamusquim, que fica lá no bairro Oriente, a partir das 18 horas. É um espaço muito legal. Restaurante, bar, Espaço Cultural Chamusquim, quem não conhece ainda, quem já conhece, cola lá, às 18 horas de sábado, com o Cineclube El Caracol. E na semana que vem, na noite de segunda-feira, dia 19, tem o Cineclube Itinerante com Biousa, iniciativa da editora Cousa. Vai começar às 19 horas de segunda, com a exibição do filme Epidemia, do Lars von Trier, um filmaço lá na Praça Costa Pereira, no centro de Vitória, segunda-feira, dia 19 horas. E falando aí na nossa dica de passeio dessa semana, pegando o embalo aí da situação do Porto, é a Praia das Neves, lá em Presidente Kennedy, que é justamente onde vai ser instalado o empreendimento. Então, assim, vai ter um grande impacto ali sobre a Restinga. É uma praia um tanto deserta, né? Assim, uma praia, digamos, de grande extensão, vai até a divisa com o Rio de Janeiro, né? Onde está o Rio Itabapoana, uma praia muito bonita. Vale a pena conhecer, né? Antes, né? Não sabemos aí quando vai começar as obras lá do Porto, que vão ter um impacto aí até paisagístico. Ali perto da praia está a Igreja das Neves, construída por padres jesuítas no século XVII, obviamente também com trabalho, né, escravizado de negros e indígenas. É um patrimônio histórico do Espírito Santo, essa igreja jesuítica, que está ali, né, um local bem isolado, uma igreja, um complexo ali histórico. Você pode conhecer a praia, conhecer a igreja. Tem também outras praias, né, importantes, que eu destaco para a praia de Marobá, que fica ali em Presidente Kennedy, tem falésias, tem uma orla, né, com castanheiras, bom para esporte de verão, tem uma lagoa doce também, a Lagoa de Marobá, e está a 21 minutos, né, de carro ali do centro da cidade, cerca de 20 quilômetros. Então essa é a dica também, Presidente Kennedy, município ali no extremo sul, divisa com o Rio de Janeiro. Praia das Neves, que é a última praia, né, do Espírito Santo, antes do Rio de Janeiro. Então, região muito bonita, conheça, visite o Espírito Santo. Esse foi o Papo de Repórter da semana. Voltamos, né, próxima sexta-feira, cedinho, 6 da manhã, já está no ar para você acompanhar um resumo da semana, dos principais acontecimentos, e se atualizar sobre os acontecimentos, né, sobre o que ocorreu na semana e também sobre o que fazer para o fim de semana. Então, até mais. Papo de Repórter. Papo de Repórter. Papo de Repórter. Papo de Repórter.